Pronto, professor. Se a bronca era clicar na quarta parte da aula de hoje, acabei de resolver sua bronca. Agora resolva a minha, porque eu não entendi essa história de quando é que o prestador de serviço ele vai desempenhar ou não a atividade típica da administração. Eu até decorei, professor. O prestador de serviço conveniado, o famoso terceirizado, como é chamado vulgarmente, vulgarmente não, como é chamado socialmente, ele só é equiparado a funcionário público se ele desempenhar a atividade típica da administração. Isso eu decorei, mas eu não consigo enxergar isso na prática. Veja só, quando você pensar para fins de direito penal em atividade típica da administração, o que você vai pensar é o seguinte: o indivíduo, quando ele está trabalhando, ele está aos olhos do homem comum, aos olhos do cidadão comum, do chamado administrado, ele está personificando o serviço público. Eu costumo dizer que as pessoas comuns, quando elas vão a uma repartição pública, a um órgão público, elas interagem com o funcionário público e na cabeça delas, elas estão interagindo com o governo. Aquele indivíduo que está lá na repartição está, aspas, é bom, claro que deixa bem evidente que é uma comparação um pouquinho tosca, mas ele está dando corpo, ele está personificando o governo. O governo, o ente administrativo, é um ser abstrato. Só que o cidadão comum, ele não entende isso, essas abstrações do direito administrativo. Ele quer resolver a bronca dele com o governo, e para resolver a bronca dele, ele usa o funcionário público como instrumento, como elo de ligação. Se, aos olhos das pessoas comuns, o indivíduo é alguém que está ali efetivamente representando o governo, alguém que ele possa interagir, que ele possa apresentar suas demandas, que possa resolver uma bronca que ele tenha, esse indivíduo estará, para fins de direito penal, desempenhando a atividade típica da administração. E como é que isso se aplica ao terceirizado? Vamos imaginar aqui que você vá numa repartição pública. Na maioria das repartições públicas do Brasil, existem prestadores de serviço, existem conveniados. Suponha que você chega na repartição e a pessoa que está fazendo a segurança da repartição é um funcionário terceirizado. Você pega o elevador e o assessorista, o cara que aperta os botões, é um terceirizado. E você chega dentro da repartição, a pessoa que está sentada do outro lado da mesa para lhe atender é um terceirizado. Você passou por 3 terceirizados, mas apenas um deles, para fins de direito penal, será equiparado a funcionário público. Quando você viu o vigilante lá na porta da repartição, para você, aquele indivíduo vai resolver sua bronca? Vai atender sua demanda? Aquele indivíduo personifica o Estado? Não, personifica não. Ele não desempenha a atividade típica da administração. Quando você entra no elevador, o assessorista, que é terceirizado, ele pode resolver sua bronca na sua cabeça? Ele personifica o Estado? Não. Mas quando você entra dentro da repartição, que vê do outro lado da mesa alguém sentado com um crachazinho aqui no peito, mesmo ele sendo terceirizado, para você, aquela é a pessoa que vai lhe ajudar. Aquela é a pessoa que vai lhe atender. Você não quer saber se ele é terceirizado ou não. Você quer saber que ele está dentro da repartição e tem como dar andamento à sua demanda. Ali eu tenho um prestador de serviço desempenhando a atividade típica da administração e logo equiparando-se a funcionário público nos termos do parágrafo 1º do artigo 317 do Código Penal. Pegaram o bizu? Ora, se você sabe quem é funcionário público para fins penais, agora nós podemos ver alguns crimes que estes funcionários praticam, porque aí a questão passa a ser mais de tipificação, de observação do texto normativo. Então, voltando para a questão 21, a questão 21 quer que você fale do peculato, que está disciplinado, que está tipificado ao teor do artigo 312 do Código Penal brasileiro. E quer que você diga o que é certo, o que é correto afirmar sobre peculato. Diz a letra A: por ser crime classificado pela doutrina como crime próprio, em hipótese alguma poderá o particular, não funcionário público, por ele responder. Vamos por parte. Peculato é crime próprio? É. O que são crimes próprios? Crimes próprios são aqueles crimes que a letra da lei exige
uma qualidade especial de um dos agentes delituosos, pelo menos, envolvidos no crime. Peculato é um crime de funcionário público contra a administração. Logo, para que eu tenha peculato, pelo menos um dos envolvidos no crime tem que ser funcionário público. Ouviram o que eu disse? Para que eu tenha peculato, pelo menos, ou para que eu tenha qualquer crime funcional. Para que eu tenha qualquer crime de funcionário público contra a administração, pelo menos um dos meliantes envolvidos tem que ser funcionário público. Agora, onde é que está o erro? Onde é que está a falha dessa letra A? Está nessa partezinha quando ela diz: em hipótese alguma poderá o particular não funcionário público por ele responder. Isso aqui está errado. É possível sim, quem não é funcionário público, incorrer no crime de peculato. Não só no crime de peculato. É possível quem não é funcionário público incorrer na prática de crimes funcionais. Basta que esteja agindo junto com um funcionário público. Basta que esteja agindo em concurso de pessoas, seja a título de coautoria ou de participação, com um funcionário público. Imagine só, João é funcionário público, Pedro é um particular, um parêntese. No direito penal, quando nós usamos a expressão particular ou particulares, nós estamos nos referindo a todos que não são considerados como funcionários públicos. A expressão particular é a antítese, é o antônimo de funcionário público, beleza? Então eu tenho João, que é funcionário público, Antônio, que é particular, ou seja, Antônio que não é funcionário público. Os dois estão agindo juntos. Os dois estão praticando o crime de peculato. Ambos respondem pelo peculato. João e Antônio juntos estão subtraindo um dinheiro lá da repartição que João trabalha. Ambos incorrerão no crime de peculato. Para que você tenha peculato, basta que um dos meliantes envolvidos seja funcionário público. Não precisa que sejam todos. Então está falso a letra A. Letra B. Exige que a subtração, desvio ou apropriação seja de valor, não havendo tipicidade quando for de bem móvel. Está errado. Não tem crime de peculato quando o bem é imóvel. Mas se ele for móvel, tem. Giovano, que diabo é peculato? Diga aí para ver se eu entendo. Peculato é quando o funcionário público e as pessoas que ajudam esse funcionário público, se for o caso, se tiver mais de um meliante, é quando o funcionário público ele subtrai, ele dá o ganha, ele dá a zica, ele dá a elza, ele dá o signal, ele dá o control alt del, ele catita, ele pega, ele tira, ele desvia para si ou para outrem dinheiro, bens, produtos, mercadorias que em regra pertencem ao ente administrativo. Pratica crime de peculato o funcionário público que desvia, subtrai, se apropria de bens móveis, dinheiro, mercadorias, produtos, que pertençam em regra geral ao ente público, que pertençam em regra geral ao governo. Exemplo, o cara trabalha numa repartição pública e ele é responsável por cuidar do dinheiro da repartição. Ao invés de usar o dinheiro, de usar a grana para pagar contas do poder público, ele usa a grana para pagar contas pessoais. Nesse caso, ele incorreu em peculato. Ele está se apropriando, ele está desviando o dinheiro público para fins pessoais. Agora, só tem peculato de dinheiro? Não. Qualquer bem móvel pode ser objeto do peculato. Eu conheci um caso de um pessoal que trabalhava numa escola pública até relativamente grande, de uma cidade do interior aí do Nordeste brasileiro, e o pessoal trabalhava na escola pública e trabalhava tomando de conta da merenda dos meninos. E aí o governo do estado mandava ali caixas e mais caixas, por exemplo, de frango congelado, tinha uns freezer na escola para congelar frango, umas latas zona grande assim de almôndega, macarrão, pão para merenda escolar. E tinha um cardápio. Então, por exemplo, na segunda-feira era para ser macarrão com galinha e frutas e legumes e um suco. Na terça-feira era para ser purê de batata com carne moída e com não sei o quê. E aí o que é que a turma estava fazendo? No dia que era para ser macarrão, galinha, legumes, eles botavam só o macarrão e os legumes, não botavam a galinha.
No outro dia que era para ser purê de batata e carne moída, eles botavam purê de batata e ovo, não botavam a carne moída. Eles sempre tiravam a carne da história e estavam levando esta mercadoria para venderem no mercadinho de um dos envolvidos. Eles trabalhavam lá dentro da escola pública, trabalhavam na merenda escolar, e ao invés de usarem aqueles alimentos que pertencem ao governo, estão lá para serem dados para as crianças, ao invés de usarem os alimentos, principalmente a mistura, como se diz que é a carne, para a merenda escolar, eles davam sem a carne, sem a proteína, e usavam para vender, levavam aquilo ali, levavam às vezes 40, 50, 60 caixas de frango congelado, cada caixa de frango congelado vem com aproximadamente 5 frangos daquele ali, cada um de 2 quilos, 10 quilos cada caixa. Eles levavam aquelas caixas e botavam para vender. As almôndegas eles levavam, vendiam para o pessoal que tinha restaurante. A carne moída congelada para o pessoal que vendia cachorro quente na rua. Eles estavam desviando a mercadoria do governo, não era dinheiro, era produto, bem móvel. Eles estavam desviando a mercadoria do governo em proveito próprio. Isso caracteriza peculato. Então está falso. Letra C. O Código Penal não criminaliza a modalidade culposa, está errado. A modalidade culposa do peculato está prevista no artigo 312, parágrafo 2º. Artigo 312, parágrafo 2º do Código Penal prevê peculato na modalidade culposa. O funcionário público que culposamente, o funcionário público que por imperícia, imprudência ou negligência acaba criando as condições para que outrem subtraia os bens do governo, também comete crime. Letra D. Para tipificar, o valor subtraído deverá ser necessariamente público. Não. É possível em certas situações que o crime de peculato seja praticado em detrimento de bem privado, de bem particular. Existem certos casos em que você pode ter o peculato ainda que o bem seja privado. Quando? Quando este bem privado, este bem particular, ele estiver sob guarda, tutela ou gerência do ente administrativo. Existem certas situações que a propriedade particular, ela fica sob guarda, tutela ou gerência do governo. E quando isso acontecer, esse bem pode figurar como objeto de peculato. Vou lhe dar um exemplo. Imagine só que o cara vem guiando o veículo dele e o veículo dele é parado numa fiscalização do Detran. E aí o carro está irregular, com documentação vencida, alguma coisa desse tipo. E o veículo é recolhido ao depósito do Detran. Deixou de ser dele o carro? Não. Deixou de ser um bem particular? Não. Mas é um bem particular que, por estar recolhido ao depósito do Detran, é um bem particular sobre a guarda do governo. Na hora que ele pagar lá as multas, que ele regularizar a situação de documentação, ele recebe o carro de volta. Mas vamos supor que, enquanto esse veículo está lá no depósito do Detran, um funcionário do Detran se aproveite disso e leve o estepe do carro. Ou tire o toca-CDs do carro. Eu tenho peculato. Eu tenho um funcionário público que, se valendo das funções, está subtraindo o estepe de um veículo apreendido pelo Detran. É um bem particular, mas que nesse caso encontra-se sob guarda, tutela ou gerência do ente administrativo. Então é perfeitamente possível bens particulares figurarem como objeto do crime de peculato. Basta que esses bens estejam sob guarda, tutela ou gerência do governo. Por isso que está falso. Por eliminação, sobrou a letra E. Exige que a posse de eventual valor subtraído decorra do cargo, emprego ou função, ou ao menos que haja facilidade decorrente da posição de funcionário público, verdadeiro. Até porque se uma pessoa subtrai um bem sem ter nada a ver com o trabalho dela, ela é funcionária pública, a pessoa, e ela subtrai um bem num contexto que não tem nada a ver com o fato dela ser funcionária, não teria crime funcional. É o caso da moça que pega a carteira na bolsa da outra, da questão anterior. Aí lá cai como furto. Então, o gabarito da nossa questão de número 21 é letra E de eco, letra E de esperança. Beleza? Questão 22, questãozinha também do TJ de Santa Catarina desse ano. Marlon, um técnico judiciário que exercia suas funções junto à presidência do Tribunal de Justiça, tomou conhecimento que outro funcionário da repartição cometeu infração no exercício de seu cargo.
Contudo, sensibilizado pelo fato de que o infrator possuía uma filha de apenas 2 anos, deixou de comunicar o fato à autoridade com competência para a responsabilização. Nesse caso, Marlon, pessoal, nessa situação aqui, o cara incorreu num crime chamado de condescendência criminosa. Condescendência criminosa é crime tipificado, é crime previsto ao teor do artigo 320 do Código Penal Brasileiro. É crime de funcionário público contra a administração. E como é que eu posso afirmar peremptoriamente que o que nós temos aqui é uma condescendência criminosa? A questão diz que o cara é técnico judiciário, trabalha junto à presidência do Tribunal de Justiça e ele tomou conhecimento que outro funcionário estava cometendo infração no exercício do seu cargo. Qual era a obrigação que Marlon tinha aqui? É a obrigação que qualquer funcionário público tem. A lei, e vocês que vão se tornar funcionários públicos, vocês fiquem bem conscientes disso, a lei ela exige que o funcionário público, se tomar ciência, se tomar conhecimento que outro funcionário público está cometendo infração, está aloprando no exercício das atividades, não está desempenhando as atividades como deve, o funcionário público tem a obrigação de, se ele tiver como, responsabilizar diretamente o funcionário. Se ele não tiver, informar aos seus superiores. Giovanni, eu não entendi. Imagine só que eu e minha diretora trabalhássemos na mesma repartição pública. Vamos supor, situação obviamente meramente hipotética, vamos supor que eu e ela trabalhamos em uma repartição pública. Eu atendo as pessoas como deve, com educação, como mando o figurino, chego no horário, saio no horário, tento resolver da melhor forma possível a demanda dos administrados. Ela está na mesa do meu lado, ela atende o pessoal com a maior ignorância do mundo, é para começar a trabalhar de 9 horas, chega de 10 horas, só é para sair para o almoço de meio-dia, 11h30 ela já não atende mais ninguém, é para sair de 5 horas da tarde, 4 horas ela já encerra o atendimento e não está nem aí, é no celular, é no WhatsApp, e demora demais para atender. Ela está cometendo infração no exercício da atividade funcional. Eu estou vendo isso. Eu tenho uma obrigação, eu tenho que procurar o meu superior e dizer, olha, sabe ela que está sentada na mesa do meu lado, está acontecendo isso, isso, isso e isso. O funcionário público tem a obrigação de comunicar aos seus superiores quando ele tomar consciência, quando ele tomar ciência que um colega está infringindo o seu dever de ofício. Se ele não faz isso, ele incorre em condescendência criminosa. Da mesma forma, se, hipoteticamente, eu fosse chefe numa repartição pública da minha diretora, e aí eu sei que ela está aloprando, mas por amizade, porque eu gosto dela, porque eu acho ela gente boa, eu não faço nada. E aí? Condescendência criminosa. Os superiores hierárquicos dentro do serviço público, eles são obrigados, estou sendo taxativo, eles são obrigados por força de lei a responsabilizarem seus subalternos que cometerem infração no exercício do cargo. Se eles não fizerem isso, eles incorrem em condescendência criminosa. Tudo bem, o Marlon ele ficou sensibilizado pelo fato de que o infrator possui uma filha de 2 meses. Ah, não vou fazer isso, o cara está com uma bebezinha em casa. Mas, infelizmente ou felizmente, depende do tipo de interpretação que você faça, a lei não quer saber disso. A lei está dizendo o seguinte, tu quer ser funcionário público? Beleza. Tu vai ser funcionário público primeiro sabendo que tem que trabalhar direito. Sabendo que tem que trabalhar como manda o figurino. E segundo, se você vê algum colega seu aloprando, você tem que entregar o cara. Se você vê algum colega seu aloprando, você tem que comunicar a quem de direito caiba responsabilizá-lo. Aí você diz, não, mas eu não gosto de entregar aos outros. Então não seja funcionário público. É isso que lhe diz a lei. Se você quer ser funcionário público, você tem a obrigação de informar a quem de direito caiba, dentro da hierarquia do órgão público onde você vai trabalhar, se porventura um colega ele incorrer em infração do dever funcional. Ele de alguma forma estiver infringindo o seu dever de ofício. E caso você não faça essa comunicação, você incorre no delito de condescendência criminosa. É por isso que o gabarito da nossa questão de número 22 é letra B de bravo, letra B de bola. Beleza?
Questão de número 23, diz, é uma questãozinha do TRE do Pará de 2011, lá para a prova de técnico judiciário. Quanto aos crimes hediondos, analise os itens a seguir. Está no edital de vocês a lei dos crimes hediondos. A lei dos crimes hediondos é a lei 8.072/90. Como é, professor? Diga de novo. A lei dos crimes hediondos é a lei 8.072/90. Uma dica aqui de amigo. O que é que normalmente eu vejo cair quando colocam essa legislação especial em provas de tribunais? Isso é a cara de prova de TJ. Normalmente, os tribunais de justiça, Brasil afora, adoram colocar no edital lei dos crimes hediondos. São poucas as leis extravagantes. São poucas as leis penais especiais, como queiram dizer, que são cobradas em provas de tribunais. Menos ainda para provas de técnicos. Mas se eles botarem lei especial, é certeza eles botarem a lei dos crimes hediondos. E aí sabe qual é a dica? O que normalmente é questionado em prova de técnico de tribunal sobre os crimes hediondos é quais são os crimes hediondos. Eu diria para vocês que, sei lá, das 20, 30 questões que eu conheço sobre isso em provas de técnico, 98% delas era perguntando qual crime pode ou não ser considerado como hediondo. E é por isso que eu vou lhe dar um bizu. O rol dos crimes hediondos é um rol taxativo. Ou em bom português, nós só podemos considerar um crime como hediondo e tratá-lo no âmbito do processo penal de forma até mais grave, mais severa, mais rígida. Nós só podemos considerar um crime como hediondo se ele tiver taxativamente, se ele tiver inequivocamente previsto como tal na Lei 8.072. Então, o bizu é você decorar o artigo 1º e o caput do artigo 2º da Lei 8.072/90. Como é, prof? Diga de novo, vou dizer. O bizu é você pegar o seu vadimeco, abrir na lei dos crimes hediondos. Se você só está com o Código Penal em mãos, não tem problema. Vai aí no Google, bota Lei dos Crimes Hediondos. O primeiro que vai aparecer é o site do Palácio do Planalto. Você entra lá, clica lá, tem a lei não é muito grande. E o ideal é você decorar o artigo 1º. O artigo 1º lista, da Lei 8.072, por óbvio, ele lista os chamados crimes hediondos propriamente ditos. E decorar o caput do artigo 2º, que lista os crimes hediondos equiparados. Quais são os crimes hediondos equiparados? Os famosos 3 T's: tortura, terrorismo e tráfico de drogas. Tortura, terrorismo e tráfico de drogas são equiparados a hediondos nos termos do artigo 2º da lei. E os crimes hediondos próprios, ou também chamados de crimes hediondos propriamente ditos, eles estão previstos, eles estão arrolados no artigo 1º. E cuidado, muita gente diz, tal crime devia ser considerado como hediondo. Se devia, mas não é. Crime hediondo não é o que a gente acha que deve ou não ser. Crime hediondo é aquilo que está inequivocamente previsto, inequivocamente listado, ou no artigo 1º da 8.072, ou no caput do artigo 2º. E aí eu vou até abrir um parêntese. O que é que significa essa expressão? Crime hediondo ou crimes hediondos. Os crimes hediondos são considerados os crimes mais sérios que podem ser praticados no Brasil. São os crimes mais repugnantes, que entendem o nosso legislador, que merecem um tratamento mais severo, mais gravoso. Eu costumo dizer que a nossa lógica penal é que todo criminoso deve ser punido e todo criminoso deve ser punido de forma severa. Só que como existem gradações de criminosos, existem crimes que são mais ofensivos e outros menos ofensivos. Existem crimes que provocam maiores consequências sociais e outros que provocam menos consequências sociais. Alguns desses crimes, por serem tidos como mais repugnantes, por serem tidos como mais abjetos, por serem tidos como mais reprováveis, eles devem ser tratados de forma mais rigorosa. E a esses crimes dá-se o nome, juridicamente falando, de crimes hediondos. Então, sempre que alguém lhe falar em crime hediondo, a primeira ideia que vai vir na sua cabeça é o seguinte:
O crime hediondo ele é um crime mais revoltante, repugnante, sério, e por isso ele, no âmbito do processo, da execução da pena, ele vai ser tratado de forma mais gravosa. Vou lhe dar um exemplo de crime hediondo: estupro. Estupro é crime hediondo. Entende-se que um indivíduo que pratique violência sexual contra outrem, um indivíduo que não consiga conter os seus impulsos sexuais e obrigue, violente outra pessoa, induza, constranja com emprego de violência ou grave ameaça outra pessoa a praticar sexo, esse indivíduo está praticando um ato tão repugnante que ele deve ser tratado de forma mais rigorosa, de forma mais severa pelo poder público. Por isso que estupro é crime hediondo. Homicídio qualificado é crime hediondo. Homicídio praticado em ação típica de grupo de extermínio é crime hediondo. Extorsão mediante sequestro, extorsão qualificada porque resultou em morte, falsificação, adulteração de medicamentos. Uma vez uma pessoa disse: Giovanni, por que é que falsificação de medicamento é crime hediondo? Não é uma coisa besta? Besta para quem? Você imagina, por exemplo, uma família que está com um paciente doente, que o médico prescreve um medicamento, às vezes a família não tem nem o dinheiro, faz das tripas coração, vende um bem, toma dinheiro emprestado, compra um remédio e dá para o paciente. E o paciente morre porque o remédio era falsificado. Porque alguém inventou de falsificar aquele medicamento. Como é que você pode considerar um negócio desse besta? Bobo, não tem como. Então, falsificação de medicamento também é crime hediondo. Agora, existem crimes mais brandos, furto. Furto não pode ser considerado como crime hediondo, porque entende-se que dentro da coletividade ele é algo menos gravoso. Beleza? E o que a questão quer que você diga aqui é o que danado é crime hediondo e o que não é crime hediondo. Então vamos lá. Quanto aos crimes hediondos, analise os itens a seguir: extorsão qualificada, roubo com uso de meio insidioso, tráfico de animais, epidemia com resultado de morte. Bom, é correto afirmar que são crimes hediondos somente. Vamos por parte. Extorsão qualificada é crime hediondo? É. Extorsão qualificada pelo resultado morte está prevista como crime hediondo no artigo 1º da Lei 8.072. Roubo com uso de meio insidioso. Roubo, em regra, não é hediondo. O que é hediondo é o latrocínio. O roubo qualificado pela morte, mas só o roubo em si não é hediondo. Tráfico de animais silvestres não é hediondo. Epidemia com resultado de morte é. O item 1 e o item 4 correspondem a crimes hediondos previstos ao teor da Lei 8.072. Então, assim sendo, são crimes hediondos. O que está previsto no 1 e 4, o gabarito é a letra B de bravo, o gabarito é a letra B de bola. E para finalizar aqui, já que essa é a nossa última aula, minha última participação no curso, calma, que a aula não vai terminar agora. Quando eu terminar essa questão, eu ainda vou chamar um quinto bloco para vocês, um bloco extra. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Giovanni, normalmente não são 4 blocos? São, mas eu digo já porque o quinto bloco. Vamos lá. Questão 24, para amarrar aqui as questões. É uma questão inédita e a questão diz: a condenação, está em tela, minha diretora? A condenação por crime previsto na Lei de Abuso de Autoridades, que é outra legislação extravagante que tem aí para vocês, que é a Lei 4898/65, é possível de ser aplicada a sanção penal de... Bom, pessoal, o cara que praticar abuso de autoridade, ele pode ser submetido, nos termos da Lei 4898, ele pode ser submetido a uma detenção de 10 dias a 6 meses. O crime de abuso de autoridade prevê pena de detenção de 10 dias a 6 meses. E o crime de abuso de autoridade também prevê a pena de perdimento do cargo e inabilitação para o exercício da função pública. Então, o indivíduo que porventura praticar abuso de autoridade, além de poder ser submetido a uma detenção de 10 dias a 6 meses, ele pode perder o cargo e ficar inabilitado para o exercício de qualquer outra função pública pelo prazo de até 3 anos. É por isso que o gabarito da nossa questão 24 é letra C de SES, é letra C de casa. E com isso, eu fecho as questões aqui que nós tínhamos nos proposto a responder com vocês. Só que eu não vou terminar a aula por aqui. Eu queria lhe pedir uma gentileza aí, que era você clicar
no quinto bloco, no bloco extra da aula de hoje. Quando você apertar o botão aí, você vai entender o porquê.